crianças! Estamos de volta! Como vocês estão aí? Tudo bem? Eu sou a professora Isabelle e estamos aqui continuando a nossa semana sobre o grúfalo. E aí, conseguiram fazer o desafio proposto ontem? Escreveram qual foi o animal que vocês acham que tiveram mais medo do grúfalo? E aí, foi a coruja? Vocês acham que foi a cobra? Ou a raposa? Bom, não importa. Agora nós vamos conversar sobre o medo. Mas antes disso, eu quero, sabe o quê? Que vocês relembrem qual foi as últimas cenas do ratinho depois que toda a confusão foi desfeita e o grúfalo foi embora. Lembram o que foi que ele comeu? Vamos olhar aqui no slide. Olha aí, crianças, uma das últimas imagens do livro. É o ratinho se deliciando com a sua fruta preferida. Sabe qual é? A noz. Já ouviram falar na noz? Vamos observar essa imagem mais de perto. Olha só. Esse olhinho fechado expressa uma fisionomia de quê? De saciedade. Olha como ele está satisfeito, se deliciando com essa noz. Vocês já ouviram falar sobre a noz? E conhecem alguma coisa sobre ela? Vamos aprender? Olha só no slide, gente. A noz é uma fruta considerada seca. Ela possui uma única semente que é comestível e uma casca bem dura que não se come. A noz também, ela é feita e usada em doces, bebidas ou torradas. Olha a imagem dela aí, ó, na vida real. Vamos aprender um pouco mais sobre a noz. São exemplos da noz, sabe o quê? Os frutos dos carvalhos, das castanheiras, das nogueiras e a nossa castanha de caju. Já imaginaram? Aquela fruta do caju que a gente come, que é aquela parte da carne, não é a fruta. A fruta, na realidade, é a castanha. Muito interessante, não é, crianças? Bom, lembram que antes de se deliciar com a sua noz, o ratinho teve muito medo de todos aqueles animais, não foi? E ele aprendeu a controlar o seu medo através da sua imaginação. E você aí em casa, como é que tem buscado controlar seu medo? Porque olha só, crianças, o medo é um sentimento natural de todas as pessoas. Todos nós sentimos medo. Medo de escuro, medo de barata, medo de monstros, medo de ficar sozinho, medo que o nosso familiar nos esqueça em algum lugar, medo da morte, enfim, várias situações que nos provocam medo. Mas quando esse medo nos paralisa ou nos impede de fazer alguma atividade do nosso dia a dia, aí nós precisamos buscar ajuda de um amigo, de um familiar ou até mesmo de um profissional especialista nesse assunto. E esses medos todos nós vamos encontrar aqui, ó. Agora nós vamos buscar alguns desses exemplos na caixa do medo. Nós não vamos nos impedir de sentir medo, porque como eu já falei, todos nós já sentimos. Olha só, eita, esse aqui eu não tinha nem citado, ó. Medo de injeção, medo de vacina ou fazer algum exame de sangue. Vamos ver outro tipo de medo. Medo que algum adulto brigue com você. Bom, nós podemos evitar alguns medos dependendo das nossas atitudes, não é mesmo? Olha outro. Medo do escuro. E aí, você tem medo do escuro? Ou é simplesmente acender a luz? Também existem as estratégias para você não ter medo. E com o tempo, com a ajuda, a gente vai descobrindo quais são elas. Medo de ficar sozinho. Olha outro medo. Medo de barata. Na verdade, eu não tenho medo de barata, eu tenho é nojo. E por último, medo de monstros. O ratinho tinha medo de monstro também, mas ele criou o seu próprio monstro e várias outras estratégias que vocês podem ir descobrindo com o tempo. Então,
Olha só o que a gente vai fazer agora. Depois aqui da caixa do medo, eu vou propor um desafio para vocês. Pensem direitinho quais são os medos que mais afetam a sua vida. Pega o caderno de desenho e você vai desenhar esse medo. Depois, no momento oportuno, a gente conversa sobre isso. Ou você em casa, com um familiar ou algum adulto responsável. Combinado? Agora, crianças, a nossa semana está chegando ao fim, juntamente com essa aula. Mas eu gostaria de fazer um passeio por tudo o que vimos ao longo dos dias. Vamos lá? Olha quanta coisa interessante a gente aprendeu. O resumo da nossa semana, olha só. Logo lá no início, pode passar o próximo, olha a história do grúfalo. Lembram que a professora Andresa contou logo no primeiro dia, na segunda-feira, a história do grúfalo. Depois, nós aprendemos a escrita dos nomes dos animais e as suas características. Foi bem interessante quando usamos o alfabeto móvel. Depois, qual a sua fruta preferida? Quando a professora Andresa fez uma tabela e listou todas as preferências das professoras aqui da TV Escola. E depois, sabe o que tivemos? As características do grúfalo, quando fizemos aquela história na caixa. Estão lembrados? E seguimos também com outras descobertas. O fruto da noz, que para muita gente foi novidade, até para mim. E encerramos com os nossos medos, que já vimos que é algo muito natural, mas que precisamos aprender a controlá-lo. Bom, crianças, nossa semana e nossa aula está chegando ao fim. Um beijo bem carinhoso para todos vocês. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Até a próxima.